Abra tua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Eu quero ler com você uma parábola que, acredito eu, você, em algum momento, talvez tenha ouvido falar, se não, a ouvirá hoje. Que é uma parábola de Jesus falando de dois filhos, aqui não a parábola do filho pródigo, mas uma outra parábola que nos ensina muito, que nos ministra muito, e eu acredito que poderemos ser abençoados nessa noite. Mateus capítulo 21, o verso 28 diz assim: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E respondeu ele: Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Perguntou Jesus. E essa pergunta é direcionada aos fariseus. Responderam, portanto, os fariseus: O primeiro. E disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Amém. Paizinho, eu oro pedindo a tua graça sobre a tua palavra nessa noite. Que teu Espírito ministre as nossas vidas e que venhamos aprender de ti. Fala conosco, Espírito Santo. Fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir, abrimos as nossas vidas para ouvir de ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu contextualizar essa parábola, ou essa história. Na verdade, essa parábola é uma resposta de Jesus a algumas indagações que os judeus, em especial os fariseus, vinham fazendo a Jesus sobre o batismo de João. E eles queriam então saber se o batismo de João é de Deus, não é de Deus, ele pode, não pode. Jesus começa a questioná-los, eles ficam com medo de responder, e aí então eles questionam Jesus, né, sobre algumas coisas. Lá no verso 25, e responderam para Jesus, Jesus pergunta para eles: nós não sabemos se era de Deus ou se não é, não sabemos que batismo é esse, né, porque eles estavam questionando Jesus. E aí Jesus: bom, também não vou falar para vocês, porque vocês não estão interessados em saber, na verdade, estão querendo me questionar, mas deixa eu falar um negócio para vocês. E aí vem essa parábola. E a parábola é mais ou menos assim: é um pai, que obviamente representa Deus, que tem 2 filhos, ou 2 expressões de filhos, de relacionamento com o pai. A primeira delas é assim: chega o pai e pergunta a um filho: Filho, olha só, eu preciso que tu me ajude a trabalhar na vinha. Vai? Ele: não vou. Não vai? Não vou. E passa um tempo, esse menino, ele pensa, se arrepende de ter dito não ao pai, e vai. Depois que ele vê o menino indo, ele vai ao outro filho. Então, a Bíblia diz, vai ao segundo filho. E diz: Filho, bora trabalhar com o pai na vinha? Ele diz: bora, vamos trabalhar, claro que nós vamos trabalhar. E a Bíblia diz que ele não vai. Jesus olha para os fariseus e pergunta: quem vocês acham que fez o certo? Qual dos 2 filhos acha que de fato foi o filho correto? Os fariseus, obviamente, respondem: o primeiro, porque mesmo ele tendo dito não, feito, mesmo dizendo não, se arrepende e faz. Jesus: então, deixa eu falar um negócio para vocês. Deixa eu conversar com vocês que são da religião. Vocês que estão envolvidos no ambiente da fé. Deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe, as prostitutas, as meretrizes, sabe, os cobradores de impostos, a galera dos salafrários, a galera dos que enganam. Então, esses caras, eles vão acabar
herdando o reino dos céus e entrando no reino dos céus antes de vocês. Porque esses ouviram e se arrependeram. Quando João, e vocês estão questionando João, se era de Deus, se não é, se podia ou não podia, então vocês questionam João, agora de falar. Quando João apareceu para eles, anunciando o evangelho, eles se arrependeram. E vocês, ouvindo a mensagem, não se arrependeram. Essa é a história. Só que a forma que Jesus traz essa parábola, ela é interessantíssima. Porque ele não faz assim, tem 2 filhos, um que é bom e um que é mau. Ele não faz assim. Ele traz um choque, uma tensão que existe entre um grupo de pessoas e o outro grupo de pessoas. E que grupos são esses? Um é o grupo daqueles que acham que estão do lado de cada força, daqueles que acham que estão no lado bom, que estão do lado de cá, e que não somos iguais ao pessoal que é do lado de lá da força. E ele compara prostitutas, ele compara salafrários. E ele diz, esses caras aqui vão herdar o reino dos céus primeiros do que vocês que se acham que estão no lado bom da força. Anderson, então está me dizendo que é melhor que a gente esteja então do lado de lá, com prostitutas, meretrizes, falcatrua? Não. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está dizendo que quem vai entrar no reino dos céus é onde você está geograficamente localizado. Não é essa a questão. O que Jesus diz, sabe quem vai entrar primeiro no reino dos céus? É quem responde na prática ao que ouviu. Independente de onde você está. Independente de qual lugar você está, seja num ambiente de fé, ou seja na imundícia. Mas quando você ouve e pratica, quando você ouve e obedece, é isso que conta. É isso que vai fazer na tua vida a diferença. Não interessa onde você está. Óbvio que é melhor que você esteja no ambiente de fé, ouvindo e obedecendo. Mas não pense, e esse é a chave do pensamento de Jesus nessa parábola. Sabe o que ele está questionando? As bases, a estrutura, ele está dizendo assim, sabe qual é o problema? É que a galera da fé, e quem é essa galera? Eu e você, somos nós. A galera da fé que está nessas 4 paredes, que está assistindo pela internet, que vive nesse ambiente, nós temos uma doce ilusão de achar que pelo fato de nós estarmos geograficamente neste ambiente, nós estamos bem. E Jesus bate de frente com isso. Ele diz, não adianta vocês estarem aqui celebrando, uhul! Vamos ganhar o mundo, vamos! Sim! E a gente não fazer nada. Sabe o que Jesus está dizendo? E a crítica dele é, e agora eu vou pegar todos vocês, inclusive a mim, quando a gente diz assim, vamos orar mais, e todo mundo, sim! E a gente não faz nada. Sabe o que Jesus está dizendo? É quando nós ouvimos uma mensagem dizendo, agora nós vamos falar de santidade, e todo mundo, sim! E na prática, não acontece nada. Só que nós temos a doce ilusão de que pelo fato de eu estar do lado de cada força, eu estou melhor. E Jesus choca os fariseus dizendo assim, sabe o que eu prefiro, cara? É a galera que ela é honesta pelo menos. E diz, eu não quero saber desse troço de fé. Eu não quero saber desse troço de santidade. Eu não quero saber desse troço de religião. Eu não quero saber nada disso. E vira as costas para Deus. E de repente ela se dá conta e diz, o que eu estou fazendo na minha vida, cara? Só Ele tem as palavras de vida eterna. E ela corre para Deus. E ela busca o Senhor. E Ele diz, cara, eu prefiro essa galera que ela se arrepende, e esse é o ponto, já vou entrar nesse aspecto, mas ela se arrepende do seu pecado e ela vem a mim com intensidade, eu prefiro essa galera do que a galera que acha que está no lado de cada força, mas ela é inerte, ela não é alguém que responde, ela ouve, ela celebra, ela gosta, ela pula, ela grita no domingo, mas não acontece nada na segunda, não acontece nada na terça,
não acontece nada na quarta, e ela precisa voltar aqui no domingo para celebrar de novo, porque no domingo ela celebrando de novo dá a sensação de que ela está do lado de cada força, e estando do lado de cada força, está tudo bem, e Jesus diz, não cara, não está bem, não está legal, porque vocês têm a falsa sensação de que estão vivendo algo real, e vocês não estão. Ele está falando com os judeus isso, cara. Ele está batendo de frente numa estrutura que nós facilmente caímos, e quando eu digo nós, é todos nós, caímos no conceito da religião, que nós estamos seguros no ambiente religioso. Sendo que a fé cristã é uma fé relacional, ela é de relacionamento, é de intimidade, é de eu sentar, de eu ouvir, e aquilo que Ele tem para me dizer é importante para mim, a ponto de eu mudar a minha vida, mudar as minhas ações, mudar a forma que eu vejo o mundo, mudar a forma que eu trato pessoas, mudar a forma que eu me relaciono com qualquer pessoa. Algo acontece, tem que acontecer. E Jesus choca eles, comparando-os à pior da sociedade, que a gente não quer ser, que a gente não aponta o dedo porque a gente sabe que é feio, mas a gente julga. A gente não fala, mas a gente diz, graças a Deus que eu não sou que nem eles. Os fariseus faziam isso, graças a Deus que eu não sou que nem esse publicano pecador. Eu não faço o que ele faz. Eu sou melhor que ele, eu olho de cima para baixo. A gente não fala isso porque é feio, cara. Mas a religião faz isso. Que o fato de eu estar envolvido, de eu assistir uma pregação na internet, de eu estar num culto, de não perder um domingo, me dá a sensação de que eu faço parte do lado de cada força. Jesus diz, cara, não é onde você está. O que faz você, de fato, ter acesso ao reino de Deus não é aonde você está, é como você responde àquilo que você ouviu. E quando eu respondo, não é nem dizer sim nem não, porque um disse não, o outro disse sim, mas o que disse não, ainda que a resposta física, vocal foi não, ele se arrepende, ele tem uma atitude diferente. Jesus, ele vai batendo nisso o Velho Testamento inteiro, a palavra, a Bíblia vai batendo o Velho Testamento inteiro, quando ele diz assim, vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe. O Velho Testamento inteiro, ele fala sobre idolatria, inteiro. Onde um povo que diz servir a Deus, mas o seu coração estava voltado a outros ídolos, e não ídolos de imagem, não era disso, Israel não tinha, com algumas exceções, mas na sua essência ele não vivia isso. Mas ele tinha no seu coração outros ídolos. E sempre Deus trazendo de volta Israel os seus caminhos. Nessa parábola, a primeira coisa que eu quero conversar com você, que eu quero extrair dessa mensagem, para a gente meditar juntos, e eu digo juntos é porque todos nós estamos nesse barco. É que, cara, nós precisamos estar atentos. Que o fato de nós estarmos inseridos no ambiente religioso não diz nada, a não ser as nossas ações em resposta à palavra de Deus. Aquilo que o Senhor fala conosco. A nossa obediência à palavra de Deus. Basicamente, o que Jesus está dizendo é, eu prefiro um rebelde que se arrepende, do que um religioso que não faz nada. Eu prefiro um cara que me diz não, e que eu tenho que apertar ele, correr atrás dele, e ele vai e se arrepende, e ele vem e muda a vida e se transforma, do que aquele que vive da aparência, de que está top, estamos dentro, bora, vamos lá, é isso aí. E quem vai? Alguém vai. Segunda coisa que eu quero destacar com você nessa parábola, e ele fala, ele traz no verso 29, depois no verso 32, ele diz assim no verso 29, respondeu ele, falando do filho primeiro, não irei, mais tarde, porém, arrependeu-se. Essa palavra, ela é chave, e eu quero destacar ela aqui. E depois ele fala no final, no verso 32, vós, porém, mesmo, finalzinho do verso, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer. Ele diz, o primeiro filho se arrependeu, o segundo filho, que são vocês religiosos, ele diz aos fariseus, vocês não se arrependeram. Qual é a chave
para você sair dessa inércia é conseguir olhar para dentro de si. E identificar dentro do seu coração o que está de errado, cara. O que tem aqui dentro? O que tem dentro de mim que não está bem? O exercício de nós olharmos para dentro de nós mesmos. E poder identificar o que não está legal, cara, dentro de mim, que não está correspondendo com o Senhor. O que tem dentro de mim, cara, que eu estou fazendo, que não é de Deus. E aí, portanto, eu bato no meu peito, dobro o meu joelho, eu choro e eu clamo, Senhor, me perdoa, me limpa. Arrependimento não é uma ação que nós tivemos no dia que nós aceitamos a Jesus, ou somente. Ela faz parte desse momento. Ela está inserida no momento. Na verdade, você só entra na fé do Cristo porque você se arrepende dos teus pecados. Arrependimento, ele é a iniciação para você entrar pela porta que é estreita. Mas o caminho também é estreito e, portanto, para você permanecer nele, você precisa continuar se arrependendo. Não é uma ação única de um dia. Ela é uma ação contínua das nossas vidas, porque continuamente nós acabamos cometendo pecados, erros. E o arrependimento faz isso. O arrependimento, estou repetindo isso, mas o arrependimento, ele faz com que nós venhamos a olhar para dentro de nós mesmos. Cara, onde eu errei? O que eu estou fazendo que não está agradando ao Senhor? Meu irmão, deixa eu lhe perguntar, e não precisa me responder, mas eu quero que você pense. Quando foi a última vez que você bateu no seu peito e chorou de arrependimento? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você esteve diante do Senhor dizendo, Pai, me perdoa, eu me arrependo de pensar dessa forma, eu me arrependo de agir dessa forma, eu me arrependo de tratar pessoas dessa forma, eu me arrependo de ter feito tal coisa? Quando foi a última vez que você, em lágrimas, com o seu joelho dobrado no seu quarto, pedindo, Senhor, me perdoa? Meu irmão, se você não lembra quando foi, existe uma grande chance de você estar fazendo parte da galera que diz, uhul, nós vamos, sim, conta comigo. E nada acontece. Existe uma grande chance de você estar participando de um grupo que tem a sensação, a falsa impressão de eu estar no ambiente religioso, isso é suficiente. Jesus, ele bate de frente. Ele choca eles. E os compara de novo, poderia comparado com quem é bom, quem é ruim. Não, cara, ele vai na escória da sociedade. E ele diz, isso aqui, essa galera, quando se arrepende, ela vem com gana, mano, ela vem com garra, ela vem com tudo. Porque ela entendeu que ela era pecadora, e sendo pecadora, alcançou salvação, ela vem com tudo. Arrependimento. Tão básico da fé cristã. Tão simples, dos princípios da fé. A primeira mensagem de Jesus, a primeira pregação é Mateus 5, o Sermão da Montanha, mas Jesus, ele inicia no capítulo 4, pregando, e a mensagem que ele prega é, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele falava de arrependimento, ele falava de uma mudança de vida, onde algo acontece aqui dentro, e nós nos arrependemos, de uma vez nos arrependendo, causa um impacto. Causa mudança, causa atitude. Nós somos radicalmente transformados a partir do arrependimento. Meu irmão, não tem como nós sermos mudados de coisas que nós não enxergamos como errado. Não tem como eu mudar alguma coisa na minha vida se eu não reconheço ela. Eu não reconheço que isso está mal, eu não reconheço que isso está ruim. Afinal, eu estou no ambiente da fé. Eu me cerco de pessoas que falam coisas boas. Eu vou no culto. Eu até levanto a mão na adoração. Eu faço parte de um monte de coisa legal. E aqui na minha cabeça eu tenho a sensação de que isso é suficiente. Jesus diz, cara, não é. Sabe por que não é? E não é onde você está. É melhor que você esteja aqui do que em qualquer outro lugar, ainda é melhor. Mas o fato de você estar aqui, ou em qualquer lugar que seja da fé, não é a expressão da fé. A expressão da fé é a sua obediência à palavra dele, ao que ele diz, à instrução, ao que ele fala, para onde ele aponta. É ali, cara, que nós vemos a diferença. De novo, arrependimento. Nós precisamos olhar para dentro e reconhecer e dizer, Espírito Santo, fala comigo. Davi, ele tem uma oração que ele é interessante. Ele ora e diz, Senhor,
me perdoa os meus pecados. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te peço perdão até daqueles que me são ocultos. Olha que loucura. Ele diz: Senhor, eu estou fazendo alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar. Eu sei que eu faço coisa errada. Eu estou achando que está tudo bem, mas alguma coisa eu estou fazendo. Então, Senhor, se eu não estou conseguindo enxergar, me mostra, mas se eu não ver, me perdoa. Mas não me deixa carregando isso. Eu preciso receber da Tua graça. Eu preciso do Teu ministrar na minha vida. A minha oração nessa noite, para nós aqui, para nós, da galera que nos acompanha desde casa, é que nós venhamos a olhar para dentro de nós mesmos. Que seja uma noite de introspecção. Que nós possamos, nessa noite, e talvez essa seja uma boa oração, de nós pedirmos: Senhor, me mostra o que eu tenho celebrado e dito sim, e tem ficado só no sim. Senhor, o que eu tenho dito que vou e não vou? O que eu tenho concordado contigo com os desafios que tu me coloca? Não estou falando de desafios da igreja, estou falando teus, o que tu me coloca. Que eu tenho celebrado, tenho estado contente, mas eu não tenho respondido. Fala comigo, me mostra. E quando Ele mostrar, porque Ele vai. Ele vai. Que você possa ter a humildade de bater no peito e dizer: Senhor, eu me arrependo. Me perdoe por eu estar seguindo nessa jornada. O arrependimento fez prostitutas e safados cobradores de impostos herdarem o reino dos céus. E a dureza de coração, esse mesmo arrependimento, fez com que pessoas no ambiente da fé permanecessem num limbo. Olha que loucura. Que nós possamos bater no peito e clamar ao Senhor. Amém?